mais, não é, só em necessidades extremas. Temos ali os recepcionistas, a equipe de obreiros também que pode estar lhe ajudando. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 6. O tema do mês, Josué 6, verso 1. O tema do mês que está lá em Hebreus 11:30, não precisa abrir. Hebreus 11:30 e diz: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Que faz justamente Hebreus, o autor de Hebreus faz menção ao que aconteceu em Josué, capítulo 6, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem, um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Nós sabemos, Senhor, que tu tens um propósito em cada vida. Nós sabemos, Senhor, que tu tens algo grande para cada um de nós. Oh, Deus, que o Senhor possa vir nessa noite com a sua palavra, que o Senhor possa falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Todos nós conhecemos a história de Josué. Quantos aqui não conhecem a história de Josué? Uma história muito conhecida. Josué, ele serviu com Moisés, né? Serviu a Moisés, esteve ao lado de Moisés durante 40 anos, enquanto Moisés estava ali à frente do povo, né, de Israel, né, tirando da escravidão, fazendo com que eles saíssem ali do Egito. O Senhor conduzia o povo com Moisés à frente e Josué estava ao lado de Moisés, servindo a Moisés. E aí, nos capítulos anteriores, né, a gente vai ver que Moisés, ele morre. Quando Moisés morre, o Senhor chama Josué, coloca Josué à frente dessa missão. E então, Josué assume agora, passa a ser o substituto de Moisés para chegar em Canaã. Imagine que tarefa difícil. Se a gente for para o começo do livro de Josué, no capítulo 1 do livro de Josué, que começa justamente relatando essa situação que a gente falou aqui, da morte, não é, de Moisés, o Senhor diz assim no verso 6, Josué capítulo 1, verso 6, a palavra do Senhor diz assim: seja forte e corajoso. Imagina se Deus chama você para assumir uma postura. Josué tinha noção do que era ser o substituto de Moisés. Ele passou 40 anos como auxiliar, vendo tudo que Moisés passou, ouvindo o povo resmungando, murmurando, reclamando. É ou não é verdade? Imagina, e de repente o Senhor chama ele para assumir aquela missão e diz a ele: olha, seja forte e corajoso. De repente diz assim: ah, Senhor, acho que eu vou precisar mesmo, viu? Porque realmente para encarar, para conduzir o povo, tantas cabeças, de repente a gente às vezes, dentro de um ministério com menos pessoas, né? Dentro de uma rede, num grupo, num coral, num grupo de louvor, enfim, num ministério menor, a gente já vê. E como diz o ditado, cada cabeça é um mundo. Imagina uma multidão
E ele estava ali recebendo agora aquela incumbência. Mas Josué recebe a palavra do Senhor. Josué confia realmente, não é, no Senhor, no chamado de Deus para a sua vida e segue à frente do povo, até passar o Jordão e chegar em Jericó. Um pouco antes, né, recapitulando um pouco a história de Josué, Josué já havia vivido uma situação onde ele já tinha uma ideia do que esperava por ele. Lá no livro de Números, a palavra de Deus conta que Moisés ele enviou 10 espias para verem a terra. Desses 10, apenas 2 voltaram encorajados e com boas notícias, que foram Josué e Calebe. Então, de repente, Josué já tinha uma pálida ideia do que o esperava. Mas ele também tinha uma certeza. Se o Senhor o havia chamado para aquela missão, era o Senhor mesmo quem daria para ele o direcionamento, quem mostraria para ele o caminho e as estratégias que Josué iria precisar ter diante do povo para realmente chegar ali em Jericó e tomar posse daquela terra, daquele lugar, e ocupar aquele lugar. E é exatamente sobre isso que nessa noite o Espírito Santo tem algo para ministrar aos nossos corações. A realidade em que Josué se depara quando chega na porta de Jericó é uma realidade muito difícil. A palavra de Deus diz que haviam muros em Jericó que tinham 9 metros de altura e 3,5 metros de largura. Imagine Josué ao olhar para aquilo ali, não é, e dizer assim, meu Deus, e agora? Como é que nós vamos passar? Como é que esses muros realmente, como é que nós vamos derrubar esses muros? Jericó era uma cidade fortificada. Era uma cidade realmente fechada. E aos olhos humanos, ali ele tinha um grande desafio. Aquilo que realmente, na força do homem, na força dele, ele poderia passar ali muito tempo estudando, analisando, pensando como é que nós vamos tomar Jericó. Como é que nós vamos nos apoderar de Jericó. E aí então o Espírito Santo, né, o próprio Deus, dá a Josué estratégias e a instrução para que Josué vencesse o primeiro desafio ali, agora como um líder à frente do povo de Israel. E é exatamente sobre essas estratégias que o Espírito Santo de Deus vai ministrar hoje aos nossos corações. Que você esteja então com seus ouvidos abertos, recebendo a palavra de Deus. Porque assim como a realidade de Jericó, diante dos olhos de Josué, era algo tão grande e aparentemente impossível para ele, como homem, de vencer, de derrubar aqueles muros, de conquistar aquele lugar. Muitas vezes hoje, na nossa vida, acontecem também situações assim. São situações que vêm ao nosso encontro, que acontecem na nossa vida, que a gente olha e só consegue enxergar assim como os muros de Jericó. Ah, mas é tão difícil. Ah, mas são muros tão grandes. Ah, mas eu não sei como fazer. Ah, como é que eu vou resolver esse problema? Desde o primeiro culto do mês, o nosso bispo, né, lançou aqui a palavra do mês, o tema do mês. E nós temos crido que esse mês de dezembro é o mês em que as muralhas cairão diante de nós. As muralhas cairão. O desejo do Senhor é fazer com que as muralhas que têm se levantado sobre a sua vida, que têm se levantado muitas vezes até para te amedrontar, para te fazer parar. Por que aquelas muralhas estavam ali? Qual era a intenção, não é, de Jericó ser construída com tantas muralhas? Era para amedrontar.
para amedrontar o inimigo, para fazer com que, ao chegar ali diante daquelas muralhas, o pensamento fosse exatamente esse. Nós não vamos conseguir, então vamos voltar. Não vamos nem tentar nada contra Jericó, porque nós não vamos conseguir. É uma cidade fortificada. É uma cidade fechada, não tem jeito. Os problemas muitas vezes que se levantam na sua vida, as muralhas muitas vezes que têm se levantado na sua vida, tem também esse propósito de te fazer parar, de te fazer desistir. Mas a palavra do Senhor para você nesta noite é que as muralhas, elas vão ruir na sua vida. E o Senhor e o Espírito Santo de Deus tem ministrado aos nossos corações durante todo esse mês. Hoje, né, é o penúltimo domingo do mês. Nós ainda teremos nosso culto de Natal na quarta-feira. Quinta-feira também é quinta mais. Na sexta-feira teremos também uma palavra poderosa aqui com o nosso bispo patriarca. E é a oportunidade de você estar sendo ministrado pelo Senhor. Próximo domingo, a volta do encontro com testemunhos fortes. Mas hoje, o Espírito Santo de Deus quer trazer para o teu coração, para a tua vida, algumas estratégias que o próprio Deus deu a Josué e que fizeram com que ele agisse com atitude na liderança do povo. E o final da história, né, nós acabamos de ler aqui no livro de Josué, no capítulo 6, não há muralhas que permaneçam de pé quando o Senhor, que é o comandante, o general absoluto das nossas vidas, está à frente. A primeira estratégia que Josué utilizou, que serve para mim e para a sua vida também, foi a estratégia da confiança em Deus. A primeira coisa que Deus fez foi encorajar Josué, fazê-lo confiar na sua palavra, fazê-lo acreditar naquilo que ele estava dizendo. E ele disse: olha, eu entreguei na tua mão. O próprio Deus disse a Josué: eu entreguei na tua mão a Jericó, seu rei e seus valentes. Está lá no verso 2. Então o Senhor disse a Josué: saiba que eu entreguei nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Não foi qualquer pessoa que falou para Josué. Foi o próprio Deus quem falou para ele. E confiança é igual, é a mesma coisa do que segurança. Quer ver? Quem aqui é pai? Pai ou mãe? Ou para os que não são ainda, são filhos. E devem ter passado por uma situação como essa que eu vou falar aqui. Na quarta-feira passada, nós tivemos um apagão na nossa cidade, é ou não é? Quantos aqui passaram por esse apagão? Foi triste, né? Só Jesus na causa. Mas qual é a primeira coisa? Os que têm filho pequeno. Os que têm filho pequeno, assim, deixa eu ver. Vai que tem uns adolescentes aí que dizem: eu também faria isso. Então, não vou nem dizer a idade. Mas os que têm criança em casa. Faltou luz. Qual é a primeira reação do filho, da criança, do filho ou da filha? Mãe! É ou não é? Aí a mãe do outro lado: não se mexa. Fique aonde você está. Eu vou lhe achar. Eu vou ao seu encontro. Então, pai! Dá logo aquele grito: pai! Né? Nem faltou luz e ele já está chorando. Mas por que isso? Porque na escuridão, o senso de confiança da criança, de segurança dela é em quem? No pai. No pai ou na mãe, ou num adulto, num responsável, na avó. Quantas vovó não escutam também os gritos, né? Vó! Né? Por quê? Porque o senso de confiança da criança está justamente no seu pai. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando as muralhas se levantarem diante de você, quando você se deparar com algo tão grande, assim como as muralhas de Jericó, lembre que você tem um pai que está com você. Lembre que você está em segurança, que é Ele quem te segura pela mão e diz assim: ô filho, eu estou com você, você não está só, eu estou com você, eu estou aqui segurando na sua mão,
Papai está aqui. Não é assim que a gente fala logo com a criança. Não fica com medo não, filho. O papai está aqui, mamãe está aqui. Da mesma forma o Senhor, Ele diz para você, olha filho, confie em mim. Porque em mim você tem segurança. Queridos, a falta de confiança, a falta de segurança nos faz ampliar o tamanho do problema. Quando nós não temos confiança, segurança em Deus, parece que algo muitas vezes tão pequenininho, parece como um gigante, como algo muito grande. A falta de confiança nos faz perder o foco. Nos faz olhar para as circunstâncias. Quer ver outra coisa? Do mesmo jeito é quando uma criança, quando você, papai e mamãe, está ensinando seu filho a andar de bicicleta. Normalmente, né, acontece como? Você põe a criança sentada na bicicleta, né, para ensinar ele a andar sem rodinha. Já foi na rodinha, agora ele quer, está se achando, não, agora eu vou sem rodinha. Aí o pai, ou a mãe, ou a tia, acontece muito isso com os tios, né, também, vão ensinar e vai segurando na sela. Eu não é assim. De repente, chega um momento que você está dizendo, eu estou aqui, e ele está lá animado, empolgado, olhando para frente, na linha reta, o guidão ainda está tremendo um pouquinho, daqui a pouco ele pega o embalo, vai embora, mas de repente, ele olha rapidamente para ver e vê que você ficou lá atrás. Ele já estava andando, estava tudo tranquilo, tudo maravilhoso, e ele, puf, cai. Por quê? Tirou o foco. Tirou os olhos do foco. O que é que aconteceu com Pedro em alto mar? De repente, ele olha e vê um fantasma vindo. Lá vem um fantasma. Era um fantasma? Não. Era Jesus. Ele disse, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. E o Senhor, na mesma hora, disse, vem. Pode vir. E Pedro vai, cheio de confiança, seguro, é o mestre. E Pedro vai. Só que de repente, Pedro começa a dar ouvidos às ondas. De repente, Pedro para de olhar para Jesus e começa a olhar para as circunstâncias que estavam à sua volta. Começa a olhar para a altura das ondas, para a força que o vento estava vindo contra a vida dele. E ele simplesmente perde o foco. Queridos, Josué, ele tinha a confiança dele no Senhor. A segurança dele era o Senhor. E quando nós mantemos o foco no Senhor, não tem muralhas que permaneçam de pé diante de nós. Não existem problemas, não existem circunstâncias, não existem situações maiores do que o nosso Deus. Será que tem algo impossível para Deus? Será que há algo tão grande? Será que tem problema tão grande que Deus não possa fazer essa muralha ruir? Muitas vezes o problema está justamente em nossas atitudes. A primeira estratégia que nós encontramos na vida de Josué, na liderança de Josué ali, diante daquela situação, diante daquelas muralhas, foi exatamente Josué assumir uma postura de confiança no Senhor. E o Espírito Santo de Deus pergunta para você nesta noite, em quem você tem confiado? Em quem você tem depositado a sua segurança? Para onde é que você está olhando? Tem um ditado popular que a gente vê muito em placas, em vidros, né, de carro, para-brisa e para-choque de caminhão, que diz assim, não olhe para o tamanho, não diga ao teu Deus o tamanho do teu problema. Diga ao teu problema o tamanho do teu Deus. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Qual é o problema que é maior do que o Deus que você serve, do que o Deus que você confia, do que o Deus que é a tua segurança?
Não há problema maior, não há muralha que vai ficar de pé diante daquele que confia e que tem no Senhor a sua segurança. Em outras palavras, as muralhas já ruíram na sua vida. O inimigo já está derrotado. Josué foi para a batalha, confiante e sabendo em quem ele estava depositando a sua confiança e em quem ele estava seguro. Em Romanos 8, verso 37, texto muito conhecido nosso. A palavra de Deus diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. A postura de Josué era uma postura de confiança, de segurança, de mais que vencedor, porque ele sabia em quem ele confiava e quem estava com ele diante daquela luta, diante daquela batalha, diante daquelas muralhas. Em segundo lugar, uma segunda estratégia que está diretamente relacionada à confiança, à segurança que nós precisamos ter em Deus diante das situações, diante das circunstâncias, diante das muralhas que se levantam contra nós. É exatamente a dependência de Deus. Deus não manda, Deus não orienta Josué a levar com ele para aquela batalha espada, lanças, armas. Não. Os homens de guerra rodearam a cidade. A orientação do Senhor está lá no verso 4 de Josué, capítulo 6. 7 sacerdotes levaram cada um uma trombeta. Quem é que vai para a guerra com trombeta? Pelo amor de Deus. Se Josué não tivesse seguro em Deus e do que o Senhor estava falando para ele fazer, acho que ele ia olhar assim e dizer: Senhor, é piada, né? Eu vou para uma guerra e eu vou levar o quê? Trombeta de chifre de carneiro? E o Senhor continua dando orientação. No 7º dia você vai marchar 7 vezes ao redor da cidade. Se Josué não confiasse, não tivesse a segurança que ele tinha em Deus, ele ia virar de novo para o Senhor e ia dizer: não, Senhor, o Senhor está brincando comigo, né? Eu estou indo para uma guerra. O Senhor manda eu levar chifre de carneiro. O Senhor manda eu ficar marchando, arrodeando a cidade. Não estou entendendo. Se o Senhor está brincando comigo, é alguma pegadinha, alguma... É ou não é verdade? Parece ou não parece uma situação, humanamente falando, Josué ia se armar até os dentes, porque ele ia para uma guerra. Mas o Senhor está mostrando a ele, está dando estratégias a ele, e está dizendo a ele: Josué, você não vai lutar no braço da carne, na sua força, com as ferramentas que você acha que são melhores. Você vai lutar com aquilo que eu, o Senhor, mandar você lutar. Dependa de mim. Em outras palavras, era isso que o Senhor estava dizendo para Josué. Você vai depender de mim. Sabe por quê? Eu fico imaginando, não é a Bíblia que está dizendo isso não, que eu estou conjecturando. Eu fico imaginando, meditando, lendo a palavra, estudando. A gente se coloca, né, no lugar de Josué, fica pensando: meu Deus, o que será que passou na cabeça dele? Se vê em meio a uma situação como essa, em meio, meu Deus, estou prestes a lutar. Você fica pensando logo: não, vou levar o melhor armamento que eu tiver. Vou preparar os homens para todo mundo lutar, se for possível. Se fosse hoje, eu dizia: vou chamar Júnior Tanque para dar uma aula de jiu-jitsu, defesa pessoal, juntar tudo, vou me preparar. É ou não é verdade? Talvez Josué tenha pensado assim: não, vou me preparar, mas não. O Senhor estava querendo mostrar para ele o seguinte: você não vai fazer aquilo que você acha que deve fazer. Você vai fazer o que eu estou lhe orientando a fazer. O Senhor estava mostrando ali a Josué que o que ele precisava era de depender do Senhor. O salmista diz assim, lá no Salmo 20, verso 7. Uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome. Deus mostra a Josué
que não era pela força dele, não era pelas estratégias que ele achava que ia ser melhor, mas era confiando, estando seguro em Deus e dependendo único e exclusivamente do Senhor. E Josué, uma das suas características ali como líder, né, era a questão dele ser uma pessoa extremamente obediente ao Senhor, né, de ter um ouvido realmente inclinado a ouvir o que o Senhor falava, todas as orientações, todas as instruções que o Senhor dava e obedecer. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes os crentes, nós, eu, vou falar de mim, vocês não, só eu. Muitas vezes a gente até escuta o que o Senhor está falando. Muitas vezes a gente até sabe o que é para fazer, escuta a orientação do Senhor, lê a palavra, sabe o que está na palavra, lê os versículos, sabe tudo decorado, mas na hora de obedecer, a gente quer sempre dar um jeitinho, quer sempre fazer algo do nosso jeito, melhorar. Querido, Deus está falando para você nessa noite. A sua confiança, a sua segurança precisam estar em mim. E Ele vai dizer também para você, a sua dependência precisa ser o Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo 119. Salmo 119. A partir do verso 33. A palavra do Senhor vai mostrar uma atitude de dependência do salmista diante do Senhor. E ele diz assim, Salmo 119, 33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçastes. Cumpre a tua promessa para com o teu servo, para que sejas temido. Livra-me da afronta que me apavora, pois as tuas ordenanças são boas. Como anseio pelos teus preceitos. Preserva a minha vida por tua justiça. Do verso 33 ao verso 40 do Salmo 119, o salmista está pedindo ao Senhor ensinamento. Senhor, eu quero que o Senhor me ensine. Por mais que eu ache que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o rei Davi. Não, eu sou... Ele, não, em momento algum aqui, ele fala isso para o Senhor. Ele está aqui expondo diante do Senhor a sua dependência do Senhor. Se humilhando diante do Senhor e dizendo, Senhor, me ensina. Eu quero que o Senhor me guie. Ele reconhece diante do Senhor a sua total dependência do Senhor. É isso que nós precisamos diante das muralhas, diante das situações adversas, reconhecer que nós dependemos do Senhor. É Ele quem vai trazer o conselho, a sabedoria, mostrar o caminho, nos dar a direção, nos instruir de como devem ser as nossas atitudes diante dessas situações. E não agirmos pelo impulso, agirmos de qualquer forma, agirmos como achamos que é melhor. Mas agirmos na dependência do Senhor. O próprio Jesus, em João 15, vai dizer, sem mim, nada podeis fazer. De repente você está querendo resolver um problema, uma situação, derrubar uma muralha na sua força. Derrubar uma muralha com as estratégias que você acha ou que você considera que são as certas, que são as melhores. E o Senhor está nos convidando nessa noite a nos humilharmos diante dele, a reconhecermos que
precisamos ser instruídos, ser orientados, depender única e exclusivamente do Senhor. Única e exclusivamente do Senhor. Josué entendeu isso. Ele entendeu que ele precisava depender do Senhor. Por isso que ele vai e faz, e cumpre, e obedece a toda a orientação que o Senhor estava lhe dando. Confiança, segurança, dependência do Senhor. E por fim, a estratégia de experimentar a fé dos israelitas. A confiança e a dependência em Deus nos faz, muitas vezes, ter atitudes que para muitas pessoas vão ser consideradas como loucura. Josué não temeu o que as pessoas iam falar. Ele recebeu a orientação do Senhor. Ele estava muito seguro naquilo que o Senhor estava dando de orientação para ele, confiando no Senhor, dependendo no Senhor, e ele fez exatamente como o Senhor mandou que ele fizesse. Rodear 6 dias em silêncio a cidade de Jericó, sem dúvida nenhuma, foi um grande desafio. Imagina as pessoas em cima dos muros, zombando dele, achando que ele estava louco. Quantas vezes a sua atitude de fé não atrai zombarias, questionamentos? Quantas vezes você não tem uma atitude de fé e diz assim: não, está tudo mal, está tudo bagunçado aqui, mas eu vou para a casa do Senhor, eu vou cultuar o meu Deus, sim. E de repente as pessoas olham para você e dizem: meu Deus, você é louco, você é louca, o que é que você está fazendo? Você está colocando a sua fé em ação. Você está colocando a sua fé em ação. Josué obedeceu ao Senhor. A obediência dele era exatamente a fé sendo colocada em ação. Ele não ligou para as vozes contrárias. Ele não ligou para a zombaria. Ele não ligou para aquilo que estavam falando ao seu redor. Lembra de Pedro andando sobre as águas? Começou a ouvir as vozes contrárias. Tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Josué se manteve firme no propósito. O que o Senhor nos chama nessa noite é para uma posição de confiança, de dependência, de fé. A sua confiança em Deus, a sua dependência em Deus vão gerar na sua vida atitudes de fé. É você olhar à sua volta e quando tudo for contrário, você falar assim: não, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Deus, Ele é fiel e Ele vela pela sua palavra para a cumprir. E tudo aquilo que Ele me prometeu, Ele vai cumprir. A tua atitude de confiança e de dependência em Deus vão gerar na tua vida atitudes de fé. O que moveu o coração de Josué foi exatamente a fé. E o que é fé? Fé é certeza. Aquilo que talvez hoje, aos seus olhos, pareça mais absurdo. Se você crê, a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. A sua atitude de confiança, a sua atitude de dependência em Deus, a sua obediência ao seu direcionamento, a sua palavra, vão gerar na sua vida atitudes de fé. Enquanto eles estavam rodeando as muralhas, enquanto eles estavam obedecendo
enquanto eles estavam agindo, colocando em prática a sua confiança, colocando em prática a sua fé, agindo na dependência do Senhor, enquanto eles obedeciam e marchavam, Deus trabalhava em favor deles. Quando você confia, quando você descansa, atitudes de fé são geradas no teu coração. A palavra de Deus diz que Deus, o nosso Deus, Ele trabalha por aqueles que nele confiam, que neles esperam. Quando você age com fé, Deus, Ele trabalha em teu favor. E eles obedeceram e continuaram marchando. E continuaram confiando que a palavra e que a promessa do Senhor iria se cumprir. E hoje o Espírito Santo diz para você também, vai se cumprir na sua vida também. Se você crê, continue marchando, continue obedecendo, continue confiando. As muralhas vão ruir. Feche os seus olhos. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei o tamanho da sua muralha, da muralha que está cercando a tua vida. Eu não sei o tamanho do teu problema. Muitas vezes as pessoas dizem assim, pastor, é muito fácil. Pastor, é muito fácil falar. Dar uma palavra assim, queridos. E onde mais nós muitas vezes ministramos e pregamos, ensinamos, mais nós somos provados. Mais nós somos provados. Realmente eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei quais são as muralhas que têm se levantado na sua vida. Mas eu sei que existe um Deus em quem você pode confiar. Existe um Deus que quer te dar segurança. Existe um Deus que quando você depender única e exclusivamente dele e obedecer a sua palavra e aos seus mandamentos, Ele é fiel. E Ele cumpre tudo aquilo que prometeu. E eu creio que Ele vai cumprir na sua vida. Ele vai cumprir na sua vida. A palavra de Deus diz, confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Dependência de Deus é dependência da sua palavra, é dependência dos seus ensinamentos, é dependência dos seus princípios. O Senhor te convida essa noite a depositar nele a tua confiança, a apresentar a Ele tudo aquilo que tem se levantado contra a sua vida, para te fazer parar, para te fazer desistir. As muralhas, um dos propósitos das muralhas é esse, é para que não avance. O diabo tem se levantado contra a sua vida para te fazer parar, porque ele não quer que você avance. Mas Deus, Ele diz para você, vá em frente, avance, vá em frente, não vá na sua força, não vá no seu entendimento, não vá com as armas que você pensa que são melhores, mas vá confiando e dependendo de mim. Põe a sua fé em ação. É hora de colocar a sua fé em ação. E vai chegar o momento em que as trombetas vão soar. E as trombetas tinham um significado muito especial. Israel foi instruído a tocar as trombetas nas suas festas religiosas e nas suas batalhas, para lembrarem da vitória que o Senhor estava concedendo a eles. Vai chegar o momento em que ao soar da trombeta, um grito e um brado de júbilo se ouvirá da sua boca, declarando a vitória do Senhor sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer porque Tu és esse Pai de amor, esse Deus bem presente. A Tua promessa, Senhor, foi que o Senhor estaria conosco todos os dias. O Senhor não prometeu estar conosco apenas quando tudo estivesse bem, mas a promessa do Senhor foi, eis que estou convosco todos os dias.
E quando as muralhas parecem que não vão ter fim, o Senhor está conosco ali. E quando a tempestade é tão forte que parece que vai naufragar o nosso barco, o Senhor também está ali conosco. Obrigada, Senhor, pela tua presença, Senhor, em nosso barco. Nós queremos te render graças, Senhor. Ensina-nos a confiar e a depender cada dia mais do Senhor. A confiar que as tuas promessas, uma a uma, se cumprirão em nossas vidas. Nos ensina, Senhor, a exercitar a nossa fé, porque a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós queremos ter fé, te agradar, acreditar não em homens, não em promessas feitas por homens que podem falhar, mas acreditar na tua palavra. E a promessa do Senhor é: as muralhas ruirão, as muralhas ruirão. E se ouvirá um grito, um brado de júbilo. É a vitória do Senhor chegando na tua vida, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigada, Paizinho. Obrigada, Senhor, porque o Senhor vela para cumprir a sua palavra. E pelos olhos da fé eu já vejo muralhas ruindo. Muralhas na família. Quantas muralhas têm se levantado para destruir lares. Pela fé eu vejo muralhas ruindo na tua casa, na tua família. O Senhor está lá. O Senhor está lá. E as muralhas ruirão. Muralhas ruindo na tua vida financeira. Os muros que se levantaram para te fazer parar. Eu vejo pelos olhos da fé muralhas ruindo e o Senhor liberando uma bênção financeira sobre a tua vida. Muralhas que se levantaram contra a tua saúde. Pelos olhos da fé eu já vejo muralhas ruindo e uma unção de cura vindo sobre a tua vida, sobre o teu corpo, em nome de Jesus. Oh, não haverão muralhas de pé sobre a tua vida. Não haverão muralhas que ficarão de pé sobre a tua vida. Oh, aleluia. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Aleluia. Não há muralhas. Muralhas Não ficarão de pé. Nenhuma muralha ficará de pé na tua vida. Em nome de Jesus. Nenhuma muralha ficará de pé. Se ouvirá da tua boca um brado de vitória, um brado de júbilo, e as muralhas ruirão em nome de Jesus. Oh, aleluia. Pela fé, Senhor, ensina-nos a confiar, a depender cada vez mais de Ti e a colocar a nossa fé em ação para viver os milagres em nome de Jesus. Pela fé. Aleluia. Eu creio que as muralhas já ruíram pela fé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Enquanto o instrumental continua adorando ao Senhor bem suave, quero convidar a igreja a orar nesse momento. Curva a sua cabeça. Comece a interceder agora. Esse é o momento de clamarmos. De clamarmos. A maior muralha que precisa ser destruída, que precisa cair na vida do ser humano, é a muralha da incredulidade. Muitas pessoas que não têm fé, porque a fonte da fé é o próprio Deus. Eu queria saber se há alguém que veio aqui nesta noite, que talvez até já tenha desfrutado do poder de Deus, de ter visto até muralhas caindo sobre a sua vida, mas que não sabiam como isso aconteceu. Hoje entendem que foi o poder do Senhor, foi o Senhor quem fez, e desejam entregar a sua vida ao Senhor. Se você veio aqui e você ainda não entregou sua vida a Jesus,
e você deseja dar esse passo hoje de fé e fazer com que a maior muralha caia na sua vida, eu quero te convidar a vir aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Continue intercedendo. Continue orando. Qual é a segunda pessoa que gostaria de entregar sua vida a Jesus, de dar um passo de fé? Talvez você diga: pastora, mas tem tantas muralhas. Mas essa precisa cair. Você precisa dar um passo de fé. Eu não estou te convidando para fazer parte de uma igreja, de uma denominação, de uma religião. Porque não é a religião que derruba muralhas. Não é a religião que resolve os teus problemas. Só Jesus pode mudar uma vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode vir aqui à frente. Pode vir aqui à frente. A igreja ore agora em nome de Jesus, quebrando toda a resistência, toda a ação do inimigo que quer prender as vidas. Em nome de Jesus, se há mais alguém que veio aqui nessa noite e que deseja entregar sua vida a Jesus, dar um passo de fé em direção ao Senhor, faça isso agora com coragem, com ousadia. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer escrever uma nova história para você. Glória a Deus. Deus abençoe. Pode vir aqui à frente. Aleluia. Glória a Deus. Se há mais alguém, levante sua mão. Dê um pulo. Os conselheiros vão aí te ajudar. Os conselheiros vão aí te buscar. Mas não perca essa oportunidade. O Senhor, Ele quer escrever uma nova história na tua vida. Ele quer escrever uma nova história na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode vir chorando. Porque o Senhor, Ele enxugará as lágrimas. E Ele transformará o teu pranto em riso de alegria. Se há mais alguém, dê um passo de fé e de coragem, de ousadia, entregando a sua vida a Jesus, entregando a Ele, que é o único capaz de mudar a tua história, de mudar a tua situação. Se há mais alguém, levante uma de suas mãos, dê um pulo aí no seu lugar, mas não perca a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Não perca a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Não há muralhas que ficam de pé, que possam resistir ao poder do nome de Jesus. E eu declaro agora, em nome de Jesus, muralhas da incredulidade, da dúvida, que muitas vezes se levantam na sua mente para fazer você desistir, para fazer você não entregar sua vida para Jesus, para fazer você esperar para outro dia. Não é outro dia, é hoje, é agora. O Senhor quer escrever uma nova história na tua vida. Tome uma atitude de coragem, um ato de fé. O Senhor quer escrever uma nova história na sua vida. Há mais alguém aqui? Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, o Senhor está mudando cativeiros. O Senhor está mudando cativeiros. O Senhor está derrubando muralhas hoje na tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que toda mente agora seja cativa ao Senhor. Em nome de Jesus. Se há mais alguém que veio aqui hoje, quer entregar sua vida a Jesus, pode vir. Pode vir. O Senhor tem uma nova história para a tua vida. O Senhor tem uma nova história para a tua vida. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se há mais alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus, faça isso com fé, com ousadia. Oh, aleluia. Não haverão muralhas sobre a tua vida. Não haverão muralhas sobre a tua vida. As muralhas vão ruir. Em nome de Jesus. A
Há mais alguém, há mais alguém. Se você veio aqui e você nunca tomou essa decisão, decida por Jesus hoje. Há mais alguém aqui que quer tomar essa decisão e dizer sim a Jesus. Dizer sim ao Senhor Jesus. Levante uma de suas mãos agora e venha aqui em nome de Jesus. Nós queremos orar por você. Pedir ao Senhor que apague o seu passado, que escreva uma nova história. Há mais alguém aqui? Nós vamos encerrar o apelo. Mas você não pode deixar para amanhã. Você não pode deixar para o outro dia. É hoje que o Senhor está te chamando. É hoje que o Senhor quer mudar a tua história. É hoje. É hoje. Levante uma de suas mãos rapidamente. Não perca mais tempo. Em nome de Jesus. Há mais alguém? Há mais alguém que deseja entregar sua vida a Jesus? Não havendo, queria pedir às pessoas que entregaram a vida a Jesus que olhem aqui para mim. Se houver mais alguém, você pode sair do seu lugar enquanto nós estivermos orando. Você pode sair do seu lugar e você pode vir aqui à frente. Se há mais alguém que deseja entregar a vida a Jesus, não perca tempo. Esse é o seu momento. Venha, venha, em nome de Jesus. Venha, não perca tempo. Vocês que vieram aqui à frente, nós vamos orar agora. Vocês tomaram um passo de fé, o maior que vocês poderiam ter tomado. Talvez muralhas se levantem daí por diante, mas vocês têm o Senhor e o Espírito dele com vocês, guerreando para vencer com vocês. E eu queria que vocês orassem comigo agora, repetissem comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Apaga o meu passado e escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, muda a minha história. Eu creio que de agora em diante, uma nova história está sendo escrita para mim. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, vocês recebem o maior presente, a maior bênção, que não são coisas, não são bênçãos, não é uma bênção material, é muito mais valioso do que qualquer objeto. Hoje vocês recebem de presente a vida de Deus, a vida do próprio Deus. E além disso, hoje vocês recebem também uma nova família. Sejam bem-vindos à família de Cristo! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos à família de Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Vocês que entregaram a vida a Jesus, acompanhem aqui os nossos conselheiros. Acompanhe os conselheiros. Vamos adorar o Senhor. Vamos cantar bem forte. Que não haverão muralhas. Não haverão muralhas que ficarão de pé. Não haverão muralhas. Eu creio numa semana sobrenatural para a sua vida. E eu declaro sobre a sua vida uma semana de muralhas destruídas. As muralhas ruirão. Em nome de Jesus. Firmado em Cristo para sempre tenho a luz. Pela fé, declare isso. Pela Declare pela fé. Declare em quem você tem crido, em quem você tem confiado. Pela fé. Oh, Jesus, é pela fé, Senhor. Não haverão muralhas sobre a minha vida. Não há muralhas que ficarão de pé diante de nós. Aleluia. Eu estou firmado em Cristo para sempre tenho a luz em mim. Pela Glória a Deus. pela fé.
sair daqui hoje, pela fé, crendo e já vivendo o milagre. As muralhas já ruíram em nome de Jesus. Quando você sair ali, não esqueça, aqui no altar tem o envelope da oferta de gratidão e o seu livro dos sonhos. As fotos do batismo já estão aqui com a irmã Laudiceia. Inscrições para o acampamento em frente à livraria. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele te leve em paz e que Ele te conceda uma semana abençoada, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Receba a bênção em nome de Jesus. Oh.